Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Estamos aqui na Faculdade de Direito e hoje nós vamos falar com vocês sobre um tema extremamente importante, a primeira aula do nosso curso aqui de Direito Financeiro e Políticas Públicas desse semestre. E o tema hoje é financiamento da educação, né? Começando aí com um dos mais importantes temas do direito financeiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu bloco aqui na tela. Um dos mais importantes temas aqui do direito financeiro. E nós vamos começar essa aula com uma apresentação que o Caio Mascarenhas vai fazer para a gente sobre o tema, que é o assunto da sua tese de doutorado. Obrigadíssimo, Caio. E depois a gente continua debatendo o assunto. Então, obrigado pela sua colaboração aí, Caio. E já lhe passo a palavra. Bom dia, professor. Bom dia, Shadid. Bom dia, turma. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder contribuir um pouco com essa disciplina, contribuir com essa matéria de direito à educação e o financiamento. É sempre uma honra. Eu vou já começando aqui, vou compartilhar uma aba e eu gostaria que vocês me dessem um sinal que vocês estão conseguindo ver aqui o slide. Sinal assim, falado, porque eu já não consigo enxergar vocês. Perfeito, Caio. Então, ótimo. Tranquilo. Pronto. Então, meu nome é Caio Gama Mascarenhas, sou doutorando em Direito Financeiro, mestre em Direitos Humanos pela UFMS e também sou procurador do Estado do Mato Grosso do Sul. E eu tenho trabalhado nesses últimos anos para tentar atualizar a doutrina de financiamento à educação, já que nós tivemos tantas atualizações nesses últimos anos, notadamente a Emenda Constitucional 108 de 2020. Então, como eu sempre gosto de focar assim no entendimento das fundações básicas da disciplina, o que tem atrás da teoria? Como que nós financiamos o direito à educação? É para financiar as necessidades básicas, garantindo a universalidade de ensino? Então, aqui nós estamos falando do aumento do número de matrículas, da construção de escolas, da contratação de professores e outros profissionais que estão ali envolvidos na política pública educacional. Então, aqui nós estamos falando dos insumos básicos. O que nós precisamos para uma boa educação? De um professor, de um local, de uma carteira, de um quadro negro, de uma biblioteca, e assim vai. Agora, e é a questão que é mais discutida no âmbito internacional, principalmente de políticas educacionais, é que resultado nós temos em relação a essa política educacional. Então, como é que nós vamos incentivar o desempenho dos estudantes para nós termos uma qualidade da educação? Porque uma educação é de qualidade quando ela produz bons resultados. Então, e hoje, nossa medição de qualidade de educação é o desempenho dos estudantes, seja por aquele sistema IDEB dentro do Brasil. Em determinados estados tem sistemas educacionais próprios, tipo SAESP, SAEB da Bahia e assim. E no âmbito internacional nós temos o PISA, que utiliza esses dados nacionais de cada país e faz um ranking dos desempenhos dos estudantes conforme os países. Tá bom. Considerando essas duas premissas básicas de como nós financiamos o direito à educação, qual ente federativo deveria fazer o quê? E aqui nós temos um sistema de federalismo cooperativo no Brasil. A União traça as normas gerais, as diretrizes básicas da educação, enquanto que os estados e municípios executam as políticas públicas de educação básica, seja no ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil. E alguns estados também, praticamente todos, mas não na mesma intensidade que a União, também oferecem o ensino superior, como é a própria USP em que estamos aqui.
E vamos para a emenda constitucional 108. Eu acho que a mudança mais importante, na minha opinião, foi a constitucionalização de técnicas de finanças por desempenho educacional. Não havia na Constituição qualquer menção a essa questão de premiar estados e municípios conforme o desempenho dos alunos. A primeira experiência que nós tivemos no país foi no estado do Ceará, que repartia 18% da receita de ICMS para os municípios, conforme o desempenho dos municípios em exames padronizados, né, do ensino fundamental. E como o estado do Ceará teve excelentes resultados, e foi uma experiência nacional que nós tivemos no estado do Ceará, isso foi levado para o âmbito nacional por meio da emenda constitucional 108. Então, hoje, a União ela complementa o Fundeb em 2,5%, de acordo com o desempenho de estados e municípios, e dentro dos estados há uma determinada parcela da receita de ICMS que ela é destinada aos municípios conforme o desempenho dos estudantes. E uma coisa que eu gosto de ressaltar é que hoje nós utilizamos, para fins de desempenho, a utilização de testes padronizados, mas a Constituição não determina necessariamente isso, ela determina a boa governança pública educacional. Mas hoje nós utilizamos o accountability escolar por ser a política pública adotada no mundo inteiro, seja o IDEB, seja a Prova Brasil. E eu queria falar sobre uma questão em relação à transferência de receita, seja do Fundeb, seja dos repasses de ICMS. Tem diferenças básicas, eu acho que nós não podemos confundir o Fundeb com o repasse de ICMS. Por exemplo, o Fundeb é uma receita vinculada a um fundo contábil que posteriormente é repassada aos entes, seja estados e municípios, conforme o número de matrículas. Já o repasse de ICMS ele é creditado diretamente na conta municipal após o cálculo. Enquanto que o Fundeb ele tem uma afetação à educação pública básica, ou seja, aquelas verbas do Fundeb, aqueles recursos têm que ser aplicados na educação pública básica, o repasse de ICMS segue a regra geral da não afetação. Ou seja, aqueles recursos são livres, de livre utilização. O que há são determinados assim, olha, para você município, receber determinados verbas aqui de ICMS, você tem que atingir determinados critérios. Isso tem, mas uma vez que o município recebe esses valores, ele pode aplicar em qualquer finalidade. E o Fundeb ele tem gastos obrigatórios, que é um mínimo de 70% em folha de pagamento, e, dentre algumas condições, tem um mínimo também em despesa de capital, e o repasse de ICMS também segue a mesma regra da não afetação, não tem essa disciplina. A disciplina é feita pelo próprio município que recebe as verbas de ICMS. Veja que todos os recursos decorrentes de impostos, e isso é a regra da não afetação, eles devem ser recolhidos a um caixa único do Tesouro, sem discriminação quanto à sua destinação, e devem servir para financiar todos os serviços, não podem estar afetados a um fundo especial ou serviço ou despesa pré-determinada. Temos uma exceção que é saúde e educação, mas mesmo assim ela entra em todo o bolo. Então, como é que era antes da emenda constitucional 108 e como é que ficou depois? No tocante à receita de ICMS transferida aos municípios, antes da emenda constitucional 108, era 25% conforme lei estadual, 75% conforme critério de valor adicionado fiscal, que está vinculado ali ao número de operações tributáveis dentro do território do município, e isso passou para 35% e 65%, sendo que desses 35% que agora são de lei estadual, 10 são obrigatoriamente conforme critérios relacionados à qualidade do ensino. O prazo de modificação da legislação era até setembro de 2022, sob pena de não recebimento da parcela de complementação federal do Fundeb. Um estado que somente foi regulamentar
ou até, acho que foi no início de 2024 ou final de 2023, foi Minas Gerais. Minas Gerais não atendeu esse prazo mínimo e perdeu centenas de milhões de reais em complementação da União por não fazer essa modificação na legislação de ICMS. Então, ICMS conforme critérios educacionais. Quais são as experiências mais conhecidas? O Ceará e Pernambuco, que ocorreram antes da emenda constitucional, eles foram meio que os celeiros ali de experimentos, os laboratórios, antes que essas experiências fossem para o território nacional. Tem um tema, tem uma certa. Como é que eu falo isso? Uma teoria chamada federalismo laboratorial, que os estados experimentam e, se der certo, acaba repercutindo em todo o território nacional. A experiência é replicada, e foi o que aconteceu nesse caso do ICMS educacional. E no Ceará, como é que ocorria? E hoje no Brasil inteiro. Você alinha o repasse de ICMS ao planejamento educacional, você alinha também a melhoria de indicadores sem aumento de despesa. Aqui o esforço é gerencial. E eu tenho que ressaltar que o ICMS educacional ele não cria nova fonte de recursos. É o efeito lençol curto. Aquele ICMS que já era, como é que eu falo, arrecadado, ele só vai ser repartido. Não há um aumento de arrecadação em relação a isso. Não tem mais receita. O que há são novas regras de repartição. Para você aumentar a receita total, você teria que fazer políticas públicas fiscais e mudar a economia local e esse tipo de coisa. Mas o ICMS educacional ele não cria fonte nova de recursos. Houve uma dificuldade de aprovação em outros estados durante todo esse tempo, por causa do valor adicionado fiscal e do lobby dos municípios. Porque se você repassa mais recursos para o critério de ICMS educação, significa que você está tirando de outro local. E foi tirado do valor adicionado fiscal. Então, os maiores municípios, os municípios industrializados, eles fizeram lobby contra. Mas acabou passando essa legislação. Em relação à complementação federal do Fundeb, como é que era antes da emenda constitucional 108? 10% da receita total do fundo seguia critérios exclusivamente redistributivos. Aqui eu falo o número de matrículas. Então, se o município possui mais alunos matriculados ali, seja na educação básica, fundamental ou no ensino médio, ele recebe mais verbas do Fundeb. E depois da emenda constitucional 108, além de aumentar o total do fundo por parte de complementação federal, foi feita essa distribuição, 2,5% conforme critérios distributivos, e aqui é a novidade, que é 2,5% conforme o desempenho na melhoria de gestão e evolução da qualidade de ensino. Equidade e nível socioeconômico. Se vocês perceberem, tanto na Constituição Federal, ali no artigo 212-A, quanto ali no parágrafo único do artigo 158, fala que quando você for fazer a distribuição de recursos, você tem que considerar o nível socioeconômico dos estudantes. Mas por que isso? O artigo 5º da Declaração de Viena, de 1993, fala que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. E uma questão que nós temos que falar aqui é quanto maior é a pobreza, maior é a probabilidade de insucesso escolar. Porque essas carências em direitos humanos, elas vêm em blocos, elas vêm em conjunto. Então, um aluno ali que tem condições socioeconômicas desfavoráveis, ele não tem só um problema de educacional, de má performance no colégio público. Geralmente, onde ele mora, a segurança pública também está prejudicada, a família dele tem um problema de distribuição de renda, de alimentação adequada. Muitos desses alunos
saem das suas casas sem se alimentar bem. Às vezes, há casos que a única refeição do dia eles recebem no ambiente escolar, por meio de merenda. Então, é óbvio, por uma relação de causalidade, que essas crianças elas tendem a aprender menos, a absorver menos conteúdo, por uma questão fisiológica, inclusive. E o que foi feito a partir da Emenda Constitucional 108? Os entes eles passam a ter a obrigação de atuarem sobre essas desigualdades socioeconômicas intragovernamentais. Então, não só você repassa ICMS, ou você repassa verbas federais do Fundeb também para aumentar a qualidade do ensino e desempenho, como você tem que fazer uma certa distribuição inclusiva, de atuar naqueles locais em que as desigualdades socioeconômicas estão mais evidentes. E não só entre estados e municípios, mas também entre os colégios do município. Se vocês forem perceber no município de São Paulo ou em outros municípios, colégios que são administrados pelo mesmo município têm uma qualidade muito diferente. Aí tem em determinado bairro, eles têm uma infraestrutura top de linha, enquanto se você for numa periferia ou numa favela, a infraestrutura é totalmente contrário, precária. Então, esses entes eles têm uma obrigação de redistribuir as verbas em relação aos seus próprios colégios. Tá. Equidade, inclusão e desigualdade no aprendizado. Aí, uma coisa que eu gostaria de ressaltar... Só um minutinho. Claro. Uma pergunta aqui. Do Thiago. Consegue me ouvir, Caio? Consigo sim. Mas essa questão de distribuir de forma que diminua as desigualdades entre as escolas de município diferente, às vezes no mesmo município, enfim, ela não vai de acordo com a norma que prevê maior repasse para aqueles municípios com maior desempenho, maior desempenho dos alunos, né? Enfim. Entendeu, Caio? Qual que é o seu nome, meu caro? É o Tiago. Ele perguntou se não tem uma redistribuição para os municípios conforme o maior desempenho Se não de encontro uma norma com outra. Porque a escola que tem menos infraestrutura vai pior, logo ela recebe menos recursos dessa norma. Sim. Eu vou ouvir? Eu acho que eu compreendi aqui. Tá. Deixa-me ver se é isso mesmo. Qual que é o nome do rapaz? Desculpe, Tiago. No caso, você está apontando uma contradição entre a eficiência ali do melhor desempenho dos alunos e a equidade? Sim. Tá. Isso daí é uma das maiores questões, porque é das questões mais problemáticas da economia mesmo. É muito difícil você aliar dois valores, equidade e desempenho. É possível, mas é difícil. Há casos, de fato, de boas políticas públicas, como o próprio Canadá, que eles conseguiram aumentar o desempenho dos alunos e reduzir a desigualdade ao mesmo tempo. Mas tudo isso faz parte de um esquema de estudos de estatística mesmo, da própria arquitetura da política pública de financiamento. Como é que era feito no Ceará durante muito tempo, né? Que foi desde 2007 o Ceará tem essa política pública. Ele premia os melhores colégios, e os melhores colégios ficam em Sobral, naquele município de Sobral, onde é o município que tem o melhor índice de desempenho. E, ao mesmo tempo, ele premia aqueles colégios que, embora eles não tenham o maior desempenho, eles tiveram a maior evolução. Então, às vezes, a média daquele colégio está muito abaixo de Sobral, mas como ele conseguiu evoluir vários pontos percentuais e reduzir a desigualdade entre a nota dos alunos, então ele conseguiu receber mais verbas. É assim que é aliado na prática.
e a legislação federal e o repasse de ICMS de muitos estados estão considerando essa questão. Tiago... Só vou dar um palpite aqui. Sabe que esse é um problema muito difícil de você resolver, porque você quer incentivar a meritocracia, você premia aqueles que têm mais mérito. Ao premiar os que têm mais mérito, evidentemente que os que têm mais mérito ganham mais, ficam em melhores condições. E você acaba prejudicando os outros. Mas se você agir de uma forma inversa, você premia o demérito, né? Porque quanto pior a pessoa vai, mais ela ganha recursos, né? Isso também, em direito financeiro, ficou evidente que isso não dá resultado também. Se você premiar o oposto da meritocracia, isso também não dá resultado. Por exemplo, na distribuição de recursos de fundos de participação, você privilegia as regiões mais pobres, justamente para diminuir a desigualdade. Mas isso faz décadas que assim as regiões mais pobres continuam sendo as mais pobres, né? Também não adianta nada. Você dá mais dinheiro para quem tem menos dinheiro e eles continuam tendo menos dinheiro, né? Nunca funcionou isso daí, nunca deu certo. Então, esse é um problema que é difícil de solução, né? Pela lógica, você tem que premiar a meritocracia. Quanto mais a pessoa tem mérito, mais ela recebe. Mas você acaba isso provocando essa desigualdade. Mas você gera um incentivo a pessoa querer melhorar para poder passar a ter mais, né? Mas realmente gera esse problema. Só que é uma política que você tem que adotar e tem que escolher o que você prefere fazer, né? Desculpa a interrupção aí, cara. Pode continuar aí. Não, professor, realmente essa parte é muito difícil mesmo, porque num mundo que você privilegia muito a eficiência, você deixa muitas pessoas para trás, e pessoas que com que as próprias condições estruturais ali de vida ao redor dela não as deixariam competitivas nessa questão. Então, não é uma questão fácil você aliar eficiência e equidade. Economista, eu acho que é o próprio James Heckman, que é ganhador do Prêmio Nobel, fala que é possível sob determinadas condições, mas a própria política ela tem que estar muito bem desenhada, mas muito bem desenhada mesmo. E não é uma questão fácil. E voltando aqui, que é uma outra questão referente à desigualdade no aprendizado, é a questão da inclusão. E eu vou lembrar de uma frase de um ex-ministro da Educação que ela deu uma polêmica horrorosa, que foi se não me engano, o primeiro ministro da Educação, o primeiro não, acho que foi o segundo ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro. Não, foi o terceiro. Nossa, teve tanto ministro da Educação, acho que foi o terceiro. Que ele falou que a inclusão de alunos com necessidades especiais atrapalham o aprendizado de outra criança sem a mesma condição. Então, pela fala dele, dava para perceber que ele defendia políticas de segregação. Aqui que eu estou falando de política de segregação? Colocam todos os alunos com necessidades especiais em colégios específicos. E quando você estuda finanças educacionais comparadas, há uma questão muito clara, que a inclusão ela é mais cara do que a segregação. É muito mais barato você fazer um colégio adaptado para vários alunos com as mesmas condições do que você integrar esses alunos em todos os colégios. Mas essa doutrina fala assim, que a questão da eficiência econômica não é tudo. Os custos não são todos, não é tudo. Que você tem que também privilegiar o valor da cidadania, de integração desses alunos com outras pessoas, com a sociedade civil em geral. Então, vai ficar mais caro você adaptar todos os colégios e integrar crianças com necessidades especiais das crianças que não têm essas necessidades, do que você fazer uma política de segregação. Mas no valor da cidadania, isso estaria justificado. O Brasil ele adota o sistema da integração, da inclusão, tanto na Constituição Federal, quando fala que esses alunos eles receberão o serviço de educação preferencialmente na rede regular de ensino, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala de integração nas classes comuns.
E o que é feito no novo Fundeb? As escolas que possuem crianças com deficiência recebem um valor adicional para adaptação, uma ponderação diferenciada. E nós temos uma mudança no paradigma de controle também. Como é que funciona o controle hoje? O controle procedimental é o controle clássico, que você tem um gasto público, você faz um controle formal procedimental sobre ele, fala de onde veio esse recurso, como se gastou, qual que era a finalidade desse recurso, se houve um desvio, e conforme essas perguntas você julga aquele gasto válido, inválido, lícito ou ilícito, punível ou não. O controle de resultados, eles têm uma lógica um pouquinho diferente. Você monitora indicadores e metas e você vai julgar se aquele gasto teve aquele resultado eficiente ou ineficiente, eficaz ou ineficaz, efetivo ou inefetivo. Aplicação, vamos trazer isso para a educação. Aplicação do mínimo constitucional na educação. Aplicou na educação básica? Não aplicou? Onde aplicou? Houve desvio ou irregularidade procedimental? E com base nessas perguntas, você aprova ou reprova as contas. E nesses casos aí da emenda constitucional 108, essas finanças por desempenho, você tem um controle de resultados, por meio de matrículas, IDEB, índice de qualidade de educação. Então, você identifica resultados conforme indicadores pré-definidos ou incentivos, a maior fatia para os bons resultados e o esforço na gestão, sabe? E a menor fatia para para a gestão com baixo desempenho ou evolução ou esforço. E vamos falar daquele controle tradicional, que é o controle procedimental do Fundeb. Quais são as vantagens? Você tem aquela obrigatoriedade de gasto mínimos que gera uma estabilidade e continuidade da política pública educacional. Você sempre tem aqueles valores para aplicar na educação. Você não precisa ficar brigando com recursos com outras secretarias ou setores da administração pública. E há uma maior disciplina e coordenação de despesas correntes na valorização dos profissionais e na despesa de capital. Hoje, os gastos na educação são majoritariamente despesas correntes, ou seja, despesa com pessoal. Se gasta mais com professores e profissionais. Algo, sei lá, 70%. Acho que até o mínimo de aplicação das verbas do Fundeb é 70% na valorização dos profissionais, na folha de salário. É bem diferente da saúde, que a saúde precisa de uma despesa, de investimento muito grande, porque você tem que aderir novas tecnologias da saúde pública, comprar vacinas, tudo. Já a parte da educação, não. Você tem um maior gasto em despesa corrente mesmo. Como é que funciona o controle na prática? Eu perguntei para alguns auditores, colegas de doutorado, eles falam que não é tão difícil detectar a glosa ou desvio de receita e aplicação obrigatória na educação. Geralmente se determina a devolução do dinheiro indevido, em rubricas indevidas, e tem todo um processo de... Gente, eu vou ter que descer aqui, que tem alguém tocando a campainha ali, eu não sei quem que é, eu já volto, tá? 2 minutinhos, com licença. Vamos aproveitar, então, esse pequeno intervalo para vocês terem uma ideia, vejam vocês, de como é muito mais complicado do que vocês imaginavam construir uma política pública e operacionalizar o financiamento, né? A educação, ela começou a ter um financiamento um pouquinho mais sofisticado a partir da criação do antigo Fundef, que foi no governo Fernando Henrique, que eu não me lembro que ano, com a introdução do artigo 60 no ato das disposições constitucionais transitórias, que eu não me lembro agora qual foi o ano que isso foi feito. Então foi criado esse Fundef, e o Fundef, que era para o ensino fundamental, por isso passou para B de básico, né, que era F de fundamental, houve uma ampliação aí do número temporal do número de anos atendidos, e com isso começou a se organizar esse financiamento de uma política
que ela é uma política interfederativa, né? Ela depende da participação de vários entes federados. Mas com a emenda constitucional 108, o Fundeb ele acabou se complexificando e se sofisticando bem mais, porque se foi percebendo ao longo do tempo que os critérios iniciais que você utilizava para dividir os recursos entre os entes da federação e as formas pelas quais você distribuía esse dinheiro, eles precisavam de aperfeiçoamentos, né? Qual é a melhor maneira, né? Então, inicialmente, o principal critério para poder alocar os recursos era o número de alunos matriculados. Quer dizer, quem mais tinha, quanto mais alunos matriculados tinha, mais recebia. Mas depois foi se percebendo que você tinha que aperfeiçoar aí uma série de critérios e de itens para fazer essa redistribuição. E aí, a partir da emenda constitucional 108 e da legislação complementar que regulamentou a emenda constitucional 108, vocês vão ver que a complexidade aumentou muito mais, né? Tem lá uma multiplicidade de fórmulas, tudo que procura levar em consideração o que seriam ou que podem ser os melhores critérios. Por exemplo, esse que entrou em discussão agora, né? Vamos dar mais dinheiro para aqueles que têm melhor desempenho, como forma de incentivar a ter melhor desempenho e com isso receber mais recursos? Então, essa é uma das questões que foi colocada, além de uma série de outras, né? E correção de distorções também, né? Se bem que algumas são mais vinculadas à questão da fiscalização. Por exemplo, um caso que ficou conhecido, e a economia funciona na base de incentivos, né? E você cria os incentivos, mas ao longo do tempo, os incentivos eles começam a ser contornados. No caso dos alunos matriculados, por exemplo, ficou conhecido. Como você recebia mais dinheiro por mais alunos matriculados, você começou a identificar falsas matrículas, né? Ou matrículas forçadas. Então, eu me lembro que era conhecido o caso, inclusive, no Mato Grosso do Sul, lá do Caio, né? Que ele é procurador lá no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, cidades próximas da divisa, em que você tinha alunos paraguaios, bolivianos, essas coisas, que eles eram colocados, né? Na classe ali, ou pelo menos eram alocados, ou pelo menos fazendo de conta que eles eram alunos, para aumentar o número de alunos, mesmo que eles efetivamente não frequentassem, para poder aumentar o recurso que recebia, né? Já voltou aí, Caio? Voltei, professor, estava só te escutando então, aqui. Manda ver aí que eu aproveitei o seu intervalo. Tá ótimo. Dar uma geral aí no pessoal. Então, eu estava falando aí que mostrando para eles, como você está explicando, e agora eles estão tendo noção de como ficou complexa o financiamento de políticas públicas, né? E o caso da educação, principalmente após a emenda constitucional 109 e a legislação complementar, ela ficou Quem pegar a legislação complementar à emenda constitucional 108 vai ver que é uma legislação de alta complexidade comparada com o que era antes, né? Porque você vai aperfeiçoando, vai sofisticando e vai deixando a questão bem complexa, né? E a educação nem é a pior delas, né? Você pegar a saúde e tudo, a complexidade é muito maior. Mas saúde é muito difícil, professor, é que é um compilado de normas operacionais básicas, portarias interministeriais, normas infralegais, e para encontrar aquilo é muito difícil. Tá, vamos aqui para o próximo. Quais as desvantagens desse modelo tradicional de controle procedimental do Fundeb? Justamente a baixa qualidade do gasto público e baixa performance dos alunos, porque hoje se gasta muito em educação no Brasil e não temos uma contrapartida em relação aos resultados desses gastos, notadamente o desempenho desses alunos. Então, estudos empíricos indicam que falhas na administração são mais recorrentes e danosas às políticas públicas educacionais que os próprios atos de corrupção. Isso daqui foi um estudo coordenado pela Cecília Olivieri e uma equipe de pesquisadores lá da FGV, que eles analisaram os 800 relatórios da CGU e tiveram essa conclusão. E necessita-se de maior governança pública dos gastos educacionais por meio de indicadores e metas.
E essa finanças por desempenho, quais são as vantagens? Uma boa governança pública na área educacional, permitindo o constante controle sobre a qualidade do serviço prestado, melhor engajamento dos gestores públicos locais na qualidade do ensino, que sem ter esse tipo de incentivo, eles só querem gastar por gastar, para não ter problemas no Tribunal de Contas em relação a gastar em montante inferior ao obrigatório. E as desvantagens são, o que eu vou explicar agora, o efeito cobra, má escolha dos indicadores, substituição do esforço e conflito de interesses entre gestores e técnicos. O que é esse efeito cobra? Efeito cobra é um fenômeno que foi descrito por um economista alemão chamado Horst, e ele pega uma história que aconteceu em Delhi, na Índia. O que estava acontecendo naquela época? Na época que a Índia era uma colônia britânica, os britânicos perceberam que em Delhi estava tendo um surto de cobras nágeas, aquela que tem aquela couraça, aquela cabeça assim aberta, e muitas picadas e com bastante prejuízo ao local. O que eles falaram? Não, vamos controlar aqui esse surto de cobras naja. Eles começaram a pagar para cada pessoa que trouxesse uma cabeça de cobra para eles. E no começo, eles perceberam que deu um efeito imediato muito bom, porque eles perceberam que as pessoas iam lá e realmente levavam a cabeça de cobra e diminuiu o número de cobras na cidade. Só que nunca chegou um tempo que começou a aumentar de novo e eles perceberam, não, isso aqui está esquisito. E sempre vinha mais cabeça de cobra e mais cabeça de cobra. E eles foram investigar. Quando eles foram investigar, eles perceberam que muitos empreendedores indianos estavam com fazendas de cobra. Eles cultivavam as cobras, iam lá, matavam e ia pegar o dinheiro do governo britânico. Quando eles descobriram isso, eles, como é que eu falo, terminaram a política pública ali no momento e voltou o problema pior do que antes. E o que é esse efeito cobra, na verdade? Quando você faz uma estrutura de incentivos, os agentes incentivados eles se comprometem com o recebimento do incentivo, mas não necessariamente com o objetivo da política pública. Então, é por isso que toda vez que você for designar um incentivo, tem que ser muito bem feito. No estado do Ceará, como as escolas eram premiadas, sempre foram pelo bom desempenho dos alunos, às vezes eles ligavam para os alunos ruins e falavam, desculpa, não alunos ruins, alunos com baixo desempenho, me desculpem, meus queridos, os alunos com baixo desempenho, e falavam assim, não venha na escola hoje, não precisa vir. E pegavam aquele aluno que tem um desempenho excelente e colocavam ele para fazer várias provas em várias salas diferentes. Então, é aquela questão, o efeito cobra. O colégio, como ele recebe mais verbas, ele quer as verbas, mas não necessariamente o objetivo da política pública. Então, tudo isso tem que ter toda uma fiscalização para que dê certo. Caio, eu vou só interromper aqui para dar um outro exemplo aqui do Estado de São Paulo. Foi dito pelo quem foi secretário de Educação aqui, ele conversou, foi objeto de discussão em umas aulas. Houve ele estranhou como estava aumentando o número de autistas, né? E aí depois, investigando, descobriu que ocorreu o seguinte, as escolas, elas tinham uma análise de desempenho. E o aluno autista tinha uma tendência de ter um desempenho um pouquinho pior. Então, ele passou a ser um aluno indesejado na classe, porque ele diminuía a média. E começaram, então, para poder atender melhor os autistas, de fazer com que determinadas escolas recebessem os alunos autistas para dar um atendimento especial. E essas escolas recebiam dotações específicas do governo. Então, o que começou a acontecer? As escolas passaram a pegar qualquer aluno que tinha algum pequeno desvio comportamental e dizer que aquele aluno era autista para tirar da classe e levar para a escola especial. Porque tirando o aluno autista da classe, aumentava o desempenho da classe
e também dava vantagem para a escola que recebia mais autistas, porque ela era financiada com recursos do governo, ou seja, todo mundo saía ganhando. E o coitado do aluno lá, só porque às vezes era um pouquinho, tinha um mínimo desvio de comportamento, vamos dizer assim, que estaria totalmente dentro da normalidade, ele era enquadrado como autista para poder justamente todo mundo sair ganhando nesse desenho de políticas públicas. Até que ele tem o tal negócio, você cria um incentivo, né? Cria uma política pública, mas ao longo do tempo, às vezes, ela vai se deteriorando. Né? É mesmo o caso daqui. Só um minutinho que tem uma pergunta aqui da Laura. O senhor está falando de um quadro que é um diagnóstico, ele é multidisciplinar, né? É um diagnóstico médico, mas é também um diagnóstico que é psicológico, um diagnóstico que normalmente passa por fono, por vários profissionais da área da saúde. Como que isso era dado? Porque não é um diagnóstico fácil. Não sei se foi uma constatação de que ele mencionou que ele era secretário de Educação, começou a reparar que estava havendo muito excesso de alunos autistas e começou a perceber que havia esse exagero aí nessa realocação. Agora, como é que isso é operacionalizável, eu não sei, né? Se houve uma flexibilização muito grande. Eu só sei que houve um excesso, um aumento muito, eu reparo, um aumento muito significativo de alunos autistas, que não era normal, né? Porque antigamente não era assim. E aí depois começou a descobrir que tinha todo esse interesse por trás aí de você aumentar o número de alunos autistas. Como é que isso operacionalizava? Eu não sei, mas havia esse interesse comum que era o que estava incentivando a você ter uma flexibilização, um excesso de identificação, de categorização do aluno como autista. Era isso. Em algum local ali, a fiscalização estava frouxa. A verdade é essa. Né? Às vezes, não necessariamente esses alunos tinham, como é que eu falo, alguma declaração médica. Porque é muito difícil você fiscalizar tudo isso. Às vezes, algum momento ali, a fiscalização afrouxou e permitiu esse incentivo perverso, esse efeito cobra. Então vamos lá. Já terminando aqui, tem essa questão da má escolha dos indicadores, que os indicadores podem ser feitos de forma temerária, isso acontece bastante. Substituição do esforço, o que é isso? Eu só vou ser um bom professor para conseguir incentivo. Eu só vou ser um bom gestor porque eu quero mais verbas para o meu colégio, e não porque eu quero realmente que a política pública dê certo. É uma questão a ser endereçada. E conflito de interesse entre gestores e técnicos. Qual que é o problema? Você legaliza excessivamente essas questões e isso vai cair na mão de congressistas, de deputados, de vereadores. E questões que deveriam ser escolhidas por técnicos são escolhidas por políticos que não têm essa qualificação técnica. Então, você vai ver, às vezes, legislações com pouco efeito prático e questões que deveriam ser decididas por políticos sendo decididas por técnicos. Isso daí é bem difícil. E o que nós devemos fazer nesse caso? Monitorar continuamente a política pública, identificar as externalidades negativas e revisar. Essa é a única maneira disso dar certo. Eu quero que vocês entendam como é que isso está na legislação. Vamos lá, botar ICMS educacional. Aqui no meu estado do Mato Grosso do Sul. Nossa lei, ela lista os indicadores, mas não a fórmula. Ela fala assim, que é indicadores para o cálculo do IQMS para fins de recebimento do ICMS. Proeficiência na média anual dos alunos das escolas públicas municipais em português e matemática, percentual da participação dos estudantes nas escolas públicas municipais, porque não adianta nada você ter uma excelente média na sua escola se você só avalia 30% dos alunos, então tem que ter 80%, 90%. Distribuição dos estudantes das escolas públicas nos padrões adequado, intermediário, crítico e muito crítico, para avaliar, de fato. Índice de aprovação dos estudantes
na rede pública de ensino municipal, taxa de atendimento escolar e índice socioeconômico dos estudantes, aquela questão da equidade. São Paulo, ele lista esses indicadores, mas também ele coloca a fórmula. Ele lista aí desempenho, evolução do desempenho, taxa de participação, taxa de reprovação e taxa de abandono, e no final ele coloca essa fórmula que é a ponderação, como é que fica na lei, fica dessa forma aqui. Então é isso, agradeço. Qualquer coisa aqui fico à disposição. Se algum aluno quiser entrar em contato comigo, esse é meu e-mail. Eu adoro discutir educação, financiamento com qualquer pessoa. E agradeço mais uma vez por essa oportunidade, professor. Nós é que agradecemos, Caio. Eu vou só parar a gravação aqui para já dar por terminada a parte aí de apresentação, mas a gente continua aqui com os alunos, então. Deixa eu só finalizar aqui a gravação e muitíssimo obrigado. E agora a gente continua com os alunos aqui para